Olá, que Deus abençoe a sua vida. Que bom poder estar aqui novamente para compartilhar com você a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa próspera? Talvez já passou isso pela sua mente algumas vezes. Você quer ser uma pessoa próspera do seu jeito ou do jeito de Deus? Nós vamos estudar um pouquinho hoje o que a palavra de Deus diz a respeito de uma pessoa próspera. E vamos usar o Salmo 112. Eu convido você para ler comigo. Salmo 112. Diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o significado de próspero, que é ser próspero. De acordo com o dicionário mesmo, diz que é aquele que se desenvolve e progride, que busca melhor, alguém que tem êxito naquilo que faz, alguém que é bem-sucedido. Nós vemos que existe também uma diferença entre os conceitos de prosperidade e de riqueza. Uma não é sinônima da outra e nem andam juntas necessariamente essas duas palavras, esses dois conceitos. A riqueza tem a ver com possuir alguma coisa, com posses. Muitas pessoas herdam riquezas, muitas pessoas conquistam riquezas, mas essa riqueza ela pode ser desperdiçada, ela pode ser perdida e muitas vezes rapidamente. Nós temos na palavra de Deus o exemplo do filho pródigo, né? Falamos esses dias atrás sobre essa história. Foi alguém que rapidamente perdeu tudo aquilo que herdou do seu pai porque não teve sabedoria para utilizar. Então, assim são as riquezas. Agora, a prosperidade tem a ver com gerar alguma coisa, estar produzindo, estar multiplicando aquilo que você tem, aquilo que você recebe. E a prosperidade acontece em várias áreas da vida ao mesmo tempo, não apenas na área financeira, né? Então, ser uma pessoa bem-sucedida significa estar crescendo, estar se desenvolvendo em vários aspectos importantes da vida ao mesmo tempo. De acordo com esse Salmo 112, nós vamos ver aqui algumas características de uma pessoa próspera. O Salmo nos traz, algo interessante para avaliarmos, para entendermos a respeito disso. A primeira coisa que diz no Salmo, logo no início, versículo 1, é uma pessoa que teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então já é alguém que é feliz por temer ao Senhor, né? É a primeira condição necessária para sermos pessoas prósperas do ponto de vista de Deus. Andar em temor, ter uma vida de temor, buscar a Deus, andar de acordo com os seus princípios, conduzir a vida, conduzir as suas decisões a partir desses princípios, a partir da obediência aos mandamentos do Senhor. Em vários exemplos bíblicos, nós vemos que a prosperidade material
que às vezes chegava a acontecer, ela vinha precedida de uma vida de temor e de obediência, né? Nós temos até o exemplo de José, é um dos exemplos que eu poderia citar, mas há vários outros na palavra de Deus. José foi uma pessoa que sofreu privações, sofreu dificuldades, ele foi vendido, ele saiu do nada, né? Mas ele chegou a ser governador no Egito, ele chegou a ser um homem que teve poder, que teve posses, mas ele nunca abriu mão de seus princípios. Deus o colocou ali com propósitos. E ele nunca abriu mão daquilo que ele cria e de quem ele sabia que era, né? Assim foi também com Daniel e com tantos outros personagens bíblicos. Então, a primeira coisa para ser uma pessoa próspera é temer ao Senhor e andar em obediência aos seus mandamentos. A segunda coisa que o texto nos traz é a prosperidade ou a bênção da sua descendência. Diz no verso 2: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Isso significa que a sua descendência terá o favor de Deus, a concessão de bênçãos, tanto materiais como principalmente as espirituais, que seria viver em continuidade de acordo com os mesmos princípios que foram aprendidos. A primeira coisa e a mais importante que nós deixamos como herança para os nossos filhos não é a casa que você conquistou com tanto esforço, não é aquela conta no banco, né? Aquela reserva que você ajuntou a vida toda. O que mais importante você pode deixar para os seus filhos é o seu próprio exemplo e a sua vida de ensinamento e de obediência ao Senhor, ensinando através das suas atitudes a obedecer ao Senhor. A herança material, ela vem depois, ela vem como consequência de uma vida íntegra e justa. De acordo com esse salmo, a prosperidade financeira aparece então em terceiro lugar. No versículo 3 diz assim: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. As coisas caminham bem para aquele que é justo, para aquele que teme ao Senhor, as coisas caminham bem. E o cristão, ele tem diferenciais, ele tem uma sabedoria que é diferente da sabedoria humana. Quando ele está em sintonia com Deus, quando ele está andando em obediência, ele se destaca aonde quer que ele esteja. O cristão, ele pode se destacar no seu trabalho, nos seus empreendimentos, e daí vem uma prosperidade, mas não é aquele desejo de ser rico, né? Mas é um reconhecimento que acaba vindo por consequência. Eu poderia citar aqui o exemplo de Jacó, que trabalhou durante muitos anos para o seu sogro Labão. E nós vemos ali no texto que Jacó, ele foi por vezes injustiçado, foi explorado até, né, se pensarmos assim, mas ele permaneceu firme porque ele tinha princípios de fidelidade. E em algum momento ali, com uma capacidade que Deus deu a ele de perceber, de lidar de uma forma diferente com aquilo que era, né, que pertencia ao seu sogro e também a parte que foi dada a ele, o Senhor deu a ele a prosperidade e ele conseguiu ter muito mais até, né, do que ele imaginava. Existe aí uma recompensa pelo esforço, pelo trabalho, mas também pela integridade. É um caminho natural de reconhecimento. Isso não é, e eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, né, para quem estiver ouvindo, não é a teologia da prosperidade. Nós não pensamos assim, não cremos assim, né? É uma teologia que vai fora, contrária aos princípios da palavra de Deus, pregando erroneamente que Deus tem que fazer todo mundo ficar rico, né? Que Deus teria que dar em abundância para todo mundo, basta você pedir, você tem esse direito. Não é assim que a palavra de Deus diz e nunca Jesus ensinou dessa forma. Pelo contrário, o que Deus vê
está muito mais relacionado aos propósitos do coração, aquilo que vai no nosso coração, do que aquilo que nós precisamos para viver, porque isso ele já prometeu suprir e ele supre, né? Eu gostaria de trazer para vocês alguns textos que falam sobre isso, para não ficar dúvidas aqui sobre o tema, né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Há muita gente querendo receber bênçãos materiais do Senhor para gastar para si mesmo, né? O seu coração, na verdade, não está priorizando ao Senhor, priorizando o temer ao Senhor, o temor do Senhor, né? Mas na verdade está querendo algo para si, talvez por causa do status, talvez para aparecer para as outras pessoas. E Deus conhece o que vai no coração, né? E nesse momento o Senhor não vai responder, Ele não vai atender essa oração, está bem claro aqui, né? No Salmo 62, o verso 10, diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Isso aqui é muito claro também, né? Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, porque elas acabam, elas são finitas e não trazem de fato a profundidade da alegria e da riqueza que nós podemos ter em Deus, né? E ainda Mateus 6, versículo 20 e 21 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Algumas pessoas simplesmente não podem ter mais, porque Deus sabe que se elas tiverem, elas vão gastar mal, ou elas vão se desviar do caminho do Senhor, o seu coração não vai estar mais firme no Senhor. As riquezas ou os bens materiais não são algo onde nós devemos colocar a nossa confiança. Nós não dependemos disso, né? Nós não dependemos da nossa conta, dos nossos valores aqui, do nosso salário para viver bem. Nós dependemos de Deus, porque Ele é quem nos dá tudo aquilo que precisamos, inclusive o nosso salário. Muitos querem ter mais por causa de status, porque o mundo ensina assim, porque nós vivemos num mundo materialista que valoriza as pessoas por aquilo que elas mostram, e a gente sabe que tem muitas pessoas cheias de dívidas, cheias de dificuldades, mas que tentam mostrar uma aparência diferente, né? E isso nunca será o valor que Deus, com o qual Deus mede as nossas vidas. Nós não somos medidos pelo que nós temos, pelas nossas posses, mas Deus sabe quem nós somos, Ele conhece o nosso coração. Se você não utilizar bem, se você não for próspero no pouco que você tem, ganhando pouco, fazendo multiplicar o pouco que você tem, você também não vai saber utilizar muito. Esse é um princípio claro, né? Nós treinamos no pouco para poder depois usar dos mesmos princípios quando nós temos em abundância. Isso significa gastar com sabedoria, definir prioridades, não desperdiçar o seu dinheiro, não desperdiçar aquilo que Deus te dá com coisas inúteis, né? Ou buscando algo que não vai acrescentar nada à tua vida. Nós precisamos ter bom senso e ser guiados pelos princípios da palavra de Deus para administrar as nossas despesas, para administrar a nossa conta, os nossos negócios, seja lá a forma, né, que você tem ou aquilo que você tem para administrar. Então, novamente, não depende de ser muito ou ser pouco, mas depende de como você conduz essa utilização daquilo que você tem. Mais adiante, no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 7, traz algumas outras características desse homem ou dessa pessoa próspera.
É alguém que enfrenta dificuldades, mas não se abala diante delas. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Olha que interessante isso. Nós não esperamos que a nossa vida não tenha dificuldade. Aquele que é próspero, aquele que tem a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida e até na área financeira, não quer dizer que ele não vai ter problemas, que ele não vai ter privações, mas tudo isso são formas de nós aprendermos a nos relacionar melhor com Deus, de nós termos crescimento na nossa vida, aprendizados através das dificuldades. Onde nós somos provados é que nós crescemos. E ali nós vemos, mesmo nesses momentos mais difíceis, a presença do Senhor. Interessante como ele diz aqui, ao justo nasce luz nas trevas. Então é a presença do Senhor que nos guia pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Ele não nos abandonou nesses momentos de dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento assim, né? E está pensando que Deus não está olhando para você, mas algo Deus talvez está ensinando a sua vida através desse período de dificuldade. Ele está com você e Ele vai te ajudar e Ele vai te abençoar se o seu coração permanecer firme. Aquele que é justo, que teme ao Senhor, ele não fica reclamando das dificuldades, ele não tem medo do futuro, né? Porque na verdade ele não está apegado àquilo que ele vê. Quando no nosso coração nós temos a eternidade, nós estamos apegados em Deus, né? Na esperança do Senhor, a nossa confiança está posta no Senhor. Então o nosso coração é firme, como diz aqui no Salmo. Nós temos o exemplo de Jó, talvez o melhor exemplo que nós temos na palavra de Deus, de alguém que passou tanto pela abundância como pela privação, e não somente das perdas materiais, mas Jó, ele sofreu perdas afetivas, ele sofreu perdas de pessoas que eram importantes para ele, e em nenhum momento ele perdeu o temor que ele tinha de Deus, ele deixou de ser um homem íntegro e obediente ao Senhor. Isso fez diferença na vida de Jó, né? E depois o Senhor o abençoou, o Senhor o fez prosperar ainda mais do que da primeira vez. Isso é interessante, né? Como Deus age e controla todas essas coisas quando o nosso coração está apegado a Ele. E a última característica que nós observamos aqui nesse texto é que a pessoa próspera, ela é generosa. No verso 9 diz: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. É uma pessoa que não é egoísta, pessoa próspera do ponto de vista de Deus. É uma pessoa que não é egoísta, que não pensa apenas em si mesmo, não pensa em ajuntar tesouros para si aqui na terra, né? Onde a traça e a ferrugem corroem, mas é alguém que investe na vida de pessoas, que tem o coração aberto para ajudar aqueles que estão precisando, que não fica juntando, né? Mas que deseja ver Deus usando a sua vida, os seus bens, os seus recursos para a glória dele. É assim que nós sentimos quando nós contribuímos, quando nós abençoamos a vida de outros. Você se sente parte do reino de Deus com tudo o que você tem. A nossa área financeira, a nossa área material, ela não deve ser um pacotinho à parte que nós administramos sozinhos. Ela deve ser algo que pertence a toda a nossa vida e a toda o nosso caminhar com Deus. Tem que ser administrado da mesma forma, entendido assim. E então, você deseja ser uma pessoa próspera? Comece colocando a sua vida em ordem diante do Senhor, acertando aí o seu coração com Deus, voltando ao temor, à obediência, voltando a sua mente aos princípios da palavra de Deus,
vivendo de acordo com esses princípios, vivendo de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas também se esforce, trabalhe, enfrente os seus desafios, busque a sabedoria de Deus para utilizar melhor todos os seus recursos, aquilo que o Senhor te der, seja muito ou seja pouco. Coloque tudo diante do Senhor e peça a Ele sabedoria para administrar aquilo que Ele te dá. Lembre-se que a matemática de Deus é sempre diferente da nossa, né? Não fique esperando a sua conta no banco aumentar para aí você poder dizer que você já é abençoado. Não, você já é abençoado. Se você tem o Senhor na sua vida, se você tem o temor do Senhor, se você é uma pessoa íntegra, você já é abençoado e próspero. Se aproprie disso, e viva na presença do Senhor, honrando aquilo que Ele tem feito por você. Ok? Vamos orar por isso? Senhor Deus querido, nós te bendizemos, ó Pai, por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor traz, renovando as nossas vidas, os nossos corações, ó Deus, nos fazendo relembrar de princípios tão importantes da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe quando nós estamos tendendo para atender às necessidades da nossa carne, os nossos desejos egoístas, quando nós estamos querendo as coisas somente para nós. E nós pedimos a Deus que o Senhor nos livre desses sentimentos, ó Pai, que nós possamos voltar a nossa mente, o nosso coração para o Senhor, conduzir a nossa vida, ó Deus, de acordo com os Teus princípios, que o Senhor nos acrescente sabedoria todos os dias para viver de acordo com a Tua palavra, ó Deus, para administrarmos bem tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, ó Deus, tanto na nossa vida material, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, que possamos conduzir tudo segundo a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, das ciladas do inimigo, livra-nos daquilo que, quando o inimigo tenta roubar de nós aquilo que o Senhor já deu, Pai, que nós não percamos a bênção por estar duvidando e não estarmos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Abençoe com prosperidade, abençoe com paz, de acordo com a Tua palavra e com os Teus princípios. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua semana. Ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor.
atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, Senhor. Bendito serei onde eu passar. Quando eu obedecer a sua voz.